Oi pessoal, tudo bem? Professor Iel do módulo de língua portuguesa do CIESBRA, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouco sobre sintaxe, né? E dentro de sintaxe a gente também vai abordar a questão de frase, oração e período, beleza? Professor, o que é sintaxe? Gente, sintaxe nada mais é que o conjunto das relações que as palavras estabelecem entre si, beleza? Dentro da questão da sintaxe, a gente vai ter também a frase, oração e período, como eu falei, né? Professor, o que é frase? Né? Gente, frase é todo enunciado capaz de transmitir, né, ou traduzir um sentido completo, né, dentro de um contexto de comunicação, né, dentro da interação social. Nesse contexto, pessoal, a gente vai ter também tipos de frases, né? Os tipos de frases que a gente tem na língua portuguesa são as frases interrogativas, exclamativas, declarativas e as frases imperativas, né? Professor, o senhor pode estar me explicando cada uma delas? Posso sim. Vamos começar então pelas frases interrogativas, né? As frases interrogativas são frases, né, que possuem uma entonação de pergunta, né, e elas são marcadas pelo símbolo de interrogação no final de cada frase, né? Por exemplo, que dia você vai voltar amanhã? Né? Qual é o seu nome? Todas essas frases são frases que a gente diz que são frases interrogativas, né? Além disso, a gente também vai ter frases exclamativas, né? Que são frases que trazem uma entonação de expressividade, de reação mais exaltada, né? E geralmente elas são marcadas por pontos de reticências ou próprio ponto de exclamação, né? Um exemplo disso é que horror, que raiva, né? Que traduz um pouco desse sentido, né? de expressão, vamos dizer assim, né? De uma exaltação ou até também de uma expressão, né, mais exaltada. Beleza? Temos também as frases declarativas, né, que são marcadas por uma entonação expressiva ou intencional, né, de declarar algo, né, dentro dessa frase. Geralmente essas frases interrogativas elas são marcadas pelo ponto final, né, e a gente pode exemplificar isso com a frase amanhã não poderei levantar, né? A frase amanhã não poderei levantar é uma declaração, né, e principalmente de expressividade, beleza? Além disso, a gente tem as frases imperativas, que são frases que trazem uma entonação de ordem, né? E até mesmo de mandato, né? Um exemplo disso é a frase fale mais baixo, né? A gente percebe aí que é uma frase imperativa, né? Beleza? Além disso, a gente também vai ter, dentro da sintaxe, a questão da oração, né? A oração, pessoal, nada mais é que uma unidade sintática, né? Trata-se de um enunciado linguístico, né, cuja estrutura obrigatoriamente pede a presença de um verbo. Então, toda oração ela vai ter um verbo, né? Mesmo que dentro dessa oração seja feita apenas a utilização de um verbo, né? A gente vai perceber que no exemplo, por exemplo, corra, a gente tem um enunciado, né, com um verbo que traz o quê? Uma significância, que traz um sentido, né? Então a oração ela vai ter um sentido e principalmente uma unidade sintática por completo, né, através de um verbo, beleza? Dentro disso a gente também vai ter a questão dos períodos. Professor, o que é período? Pessoal, o período nada mais é que uma unidade sintática, né, feita através de orações, né? Dentro do período a gente vai ter dois tipos de orações, né? Como assim, professor? Dois períodos de orações? É porque a gente vai ter dois tipos de períodos, pessoal. Olha lá. O primeiro período é o período simples. Dentro do período simples a gente vai ter só um tipo de oração. Lembra que eu falei para vocês que dentro da oração a gente vai ter a marcação, né? A marcação de uma oração vai ser feita através de um verbo. Então, o período simples ele vai ser marcado apenas pela presença de um verbo.
Então, toda vez que eu ver uma oração com um verbo, eu vou classificar ali como um período simples, né? Mas, professor, se tiver mais de um verbo, gente, não tem erro. Se tiver mais de um verbo, a gente vai classificar como um período composto, né? Um período que é composto por mais de um verbo e mais de uma oração, né? Porque cada oração vai ter um verbo, então vamos ter um período composto com vários verbos e várias orações, beleza? Vamos lá para um exemplo para ficar muito mais claro. Olha lá um exemplo de período simples. Os dias de verão são muito longos. A gente percebe aí, né, dentro desse período simples, que a gente tem um verbo. Qual é o verbo? O verbo ser, que está na forma da palavra são, né? Então a gente percebe aí o verbo ser, né? E além disso a gente percebe o quê? Que tem um sujeito e principalmente um predicado. Então a gente tem um período completo aí com apenas um verbo. Então a gente classifica como um período simples, beleza? Além disso, eu tenho também o período composto, né? Olha o exemplo do período composto, né? Mariana me ligou para dizer que não virá mais tarde. Percebam aí que a gente vai ter mais de um verbo, portanto a gente vai ter mais de uma oração. Mariana me ligou, olha lá, um período, para dizer, olha aí, para dizer é outro período, que não virá mais tarde, mais um período. Então a gente vai ter aqui 3 períodos, né, de forma cadeada, um após o outro. Então a gente vai classificar aí como período composto. Beleza? Ficou claro aí, pessoal? Então, eu espero encontrar vocês na próxima aula, tá bom? Até a próxima, pessoal, se Deus quiser.